noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo aos irmãos e irmãs. Uma boa notícia que o novo decreto da prefeita municipal de Aparecida, ela autorizou os cultos religiosos e, com algumas restrições, nós precisamos fazer a nossa adaptação. Então eu acredito que, se não neste final de semana, no outro, se Deus quiser, já teremos nosso culto presencial. Gostaria que os irmãos estivessem orando e estivessem recebendo as orientações para que a nossa adaptação fosse o mais rápido possível. O ponto mais sensível vai ser o comportamento dos irmãos aqui na igreja. Fazer a higienização tanto das mãos quanto dos pés, também o uso da máscara e o afastamento entre as pessoas durante os cultos. Não é possível, não é permitido que as pessoas se abracem, se cumprimentem e apertem as mãos. Não é possível que haja os beijinhos entre as irmãs e também não é possível que estejam bem próximos. O afastamento, no mínimo 2 metros entre pessoas. Gostaria que os irmãos nos ajudassem, obedecendo, seguindo as regras e as orientações, para que nós tivéssemos a maior tranquilidade possível. A construção da nossa igreja, a área construída, permite que tenhamos até 90 pessoas participando do culto, 75 no pavimento superior e 15 a 20 pessoas no pavimento inferior, nas salas. Então eu acredito que vai estar dentro daquilo que nós recebemos aos finais de semanas. Peço aos irmãos a oração, peço aos irmãos que cooperem conosco para que tudo possa voltar ao normal o mais brevemente possível. Claro que precisamos também estar lembrando que recomendação do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, que pessoas acima de 60 anos evitem participar dos cultos, bem como crianças e pessoas portadoras de patologias crônicas, aquelas conhecidas, pessoas com problemas cardíacos, problemas respiratórios, pessoas com questões de glicose e demais patologias crônicas. É aconselhável que elas não participem, até que tudo volte ao normal, até que tudo realmente se normalize. Mas, com o culto de oração, gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma palavra e estarmos orando e pedindo oração aos irmãos. Para quem não sabe, nós temos na Igreja Cristã da Família em Aparecida um grupo de intercessoras e intercessores chamados atalaias. E esse grupo de intercessores e intercessoras estão clamando de dia, de noite, suplicando pela igreja, pelas pessoas, pelas autoridades e todos aqueles motivos de oração que chegam até nós. Quando chega até mim, eu repasso para esse grupo de intercessores e intercessoras para que estejam cumprindo o seu papel, o seu chamado no Ministério Igreja Cristã da Família. Lembrando aos irmãos que, além dos nossos irmãos aqui de Aparecida, os nossos conhecidos, também temos alguns irmãos de outras localidades que estão precisando de oração. De uma maneira muito específica, eu peço aos irmãos que estejam clamando pelos familiares do pastor Evandro, que é pastor da Igreja Cristã da Família em Santos. A esposa dele está se recuperando bem da Covid, porém o sogro está na UTI, está entubado com Covid e a sogra também se tratando em casa. Não sei dizer sobre a filha do pastor Evandro e dele mesmo, porque como estavam todos juntos na mesma casa, é possível que tenha havido uma contaminação. Então eles estão aguardando resultados de exames e o acompanhamento normal. Orem por eles, orem para outros irmãos que estejam passando esses momentos difíceis e orem também pela Igreja Cristã da Família em Aparecida, pelo chamado que Deus tem nos dado e uma preocupação crescente em nossos corações com relação à assistência social de nossos irmãos neste período de pandemia e no período pós-pandemia, também para todas as pessoas. E eu queria convidar você agora, meu irmão, queria convidar você agora, minha irmã, a abrir comigo a palavra do Senhor, o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 ao 46.
Quero ler rapidamente com os irmãos, deixar uma palavra, uma mensagem e depois convidar vocês a estarem orando na casa de vocês. Esse tempo de reclusão, esse tempo de isolamento também poderia ser um tempo de muita oração. Eu estou pedindo a Deus sobre a minha vida uma restauração, um aperfeiçoamento, uma busca mais intensa, assim também pela sua vida e por todos nós da Igreja Cristã da Família. Então leiam comigo, meus irmãos e irmãs. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Interessante, irmãos, que esse contexto do versículo 39 ao 46, ele mostra para nós um momento de oração, um momento de intercessão, um momento de busca, mostra-nos todo um relacionamento e os acontecimentos deste contexto de oração, de intercessão. Gostaria que os irmãos me acompanhassem versículo por versículo, mas antes de nós voltarmos ao versículo 39, eu queria que os irmãos entendessem as duas esferas: a esfera espiritual e invisível e a esfera material visível. Querendo ou não, todos nós, crentes ou não, estamos inseridos nessas duas esferas: a esfera espiritual invisível e a esfera material visível. O que nos importa é entender que primeiro veio o espiritual invisível. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pai, Filho e o Espírito Santo decidiram na eternidade, no invisível, eles decidiram criar todas as coisas. As coisas criadas são as coisas materiais, as coisas visíveis. E no contexto do versículo 39, então saiu, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiam. Esse versículo ele fala de Jesus. E Jesus foi para um local que ele costumava frequentar. A Bíblia fala segundo o seu costume. Então Jesus tinha uma frequência de ida a este monte. E nesse monte Jesus, ele tinha uma intimidade com o Pai. É um lugar onde ele reservou para falar com o Pai. É um lugar onde ele meditava nas ordenanças do Pai. É um lugar onde ele podia ter comunhão, essa intimidade, esse relacionamento com o Pai. Era o invisível com o visível, o espiritual com o material. Lugar onde o Filho, Jesus, ele ia buscar junto ao Pai o seu propósito, a vontade do Pai, para que fosse cumprida nesta terra. Então, primeiro recado para você, meu irmão, primeiro recado para você, minha querida irmã, primeiro recado para a minha vida, que Jesus, ele vivia sempre segundo um propósito do Pai. Jesus, ele não viveu por viver, e Jesus não viveu simplesmente por existir. Jesus viveu a cada dia para cumprir um propósito do Pai. Culto de oração, tempo de intercessão, é tempo de discernirmos o propósito do Pai. No versículo 40, nós temos algo também muito importante. Quando Jesus chega àquele local, o local específico, no Monte das Oliveiras, no monte onde ele buscava a oração em comunhão com o Pai, quando ele chega ali, ele disse assim para os seus discípulos: orai, para que não entreis em tentação. Querido irmão, querida irmã,
corpo de Cristo, igreja cristã da família, guarde também isso no seu coração, hoje e sempre. Esta é uma palavra de Deus para vocês e para mim. Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Nós corremos o risco de todos os dias entrarmos em tentação. Você sabe o que significa entrar em tentação? É permitir que os pensamentos malignos, as propostas de Satanás alcancem a nossa mente. Quando nós permitimos isso, acontece a tentação. O que é a tentação? Nós começamos a liberar os desejos mais impuros e mais profundos escondidos dentro de nós. Todos nós temos esses desejos que são diferentes de pessoa para pessoa, mas estão escondidos lá no mais profundo do nosso ser. E quando as mensagens, as propostas de Satanás alcançam a nossa mente, nós corremos o risco de entrarmos em tentação. Corremos o risco de começarmos a desejar, imaginar, criar e permitir que o pecado seja gerado. E Jesus disse aos seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Então, meu irmão amado, minha irmã querida, só tem um segredo para não entrarmos em tentação: a oração. E a oração, ela precisa falar intimamente com o Pai. É um momento de confiança, é um momento de entrega, é um momento de confissão. No próximo versículo, no versículo 41, olha que interessante, irmãos. Jesus se apartou deles e foi lá para frente. A Bíblia diz, nesta versão, que a distância de um tiro de pedra. Essa distância de um tiro de pedra corresponde de 20 a 30 metros. Então Jesus se afastou entre 20 e 30 metros de distância dos discípulos onde eles estavam. E quando chegou a esse novo lugar, ele se ajoelhou. Sabe o que significa isso, meu irmão amado, minha irmã querida? Jesus, o Filho de Deus, o Deus presente, o Deus conosco, ele reconheceu a autoridade do Pai e se curvou diante do Pai. Como é importante, meu amado, como é importante, minha irmã querida, nós entendermos a presença de Deus e termos reverência, reconhecermos que Ele é Deus, que Ele enche toda a terra e que diante de um Rei tão glorioso nós precisamos nos curvar. Precisamos reconhecê-lo, precisamos reconhecer a presença dele e dizer: Senhor, eis-me aqui. É isso que Jesus estava fazendo, diferentemente de muitos cristãos que se apresentam diante de Deus como alguém que vem dar ordem para Deus, alguém que vem estabelecer para Deus o que Deus deveria fazer. Jesus está nos ensinando coisas maravilhosas, meus irmãos. E no versículo 42, olha que interessante também. Jesus disse: Pai. Então ele estava se dirigindo ao Pai, ele conhecia. Se queres, esse termo se queres, no original, Jesus estava dizendo assim: Senhor, se fizer parte do teu propósito, não permita que eu tome esse cálice. Tomar esse cálice é experimentar, viver esse afastamento de ti. Porque no momento em que Jesus assumisse o pecado da humanidade, ele seria afastado da comunhão do Pai. Ele perderia a aliança com o Pai. Ele encontraria as trevas. Jesus nunca experimentou isso porque ele nunca pecou. Então seria a coisa mais horrorosa para Jesus. Mas ele disse: Pai, se fizer parte do teu propósito, não permita que eu passe isso, porque a minha vontade, Pai, não é passar por isso, mas faça-se a tua vontade, não a minha vontade. Culto de oração, culto de intercessão, culto de busca, é um culto em que nós precisamos, em nome de Jesus, de compreender como é importante reconhecer que a vontade do Pai é que importa, porque a vontade do Pai é pautada em propósitos que Ele mesmo estabeleceu. Jesus nos ensinou isso, e essa também é uma palavra para vocês e para mim.
Versículo 43. Então lhes apareceu um anjo do céu que o confortava. Quando de verdade, quando na profundidade, quando na sua essência, a nossa oração com o Pai, o nosso falar com o Pai, ele expressa realmente que para nós importa a vontade do Pai. Quando isso acontece, quando isso se materializa, esse espiritual toma forma física, material, o anjo do Senhor vem ao nosso socorro. Isso é espiritual, meu irmão. Isso é espiritual, minha irmã. Conforto, consolo, fortalecimento. O anjo veio para fortalecer Jesus. Fortalecer Jesus para quê, meu irmão? Para quê, minha irmã? Para aquilo que ele haveria de passar. Então todos nós, eu, vocês, nós temos que passar por muitas situações, algumas deliciosas, outras difíceis de nós passarmos, mas somente o anjo do Senhor, somente o próprio Senhor poderá nos fortalecer, e isso só acontece quando de fato nós entendemos a nossa posição e dizemos: Senhor, importa-me é que a tua vontade prevaleça. Versículo 45. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achando-os dormindo de tristeza. Olha que contexto material expressando a profundidade do espiritual. Jesus viu os seus discípulos que estavam dormindo, mas estavam dormindo de tristeza, irmãos. Tristeza aqui é muito mais do que um sentimento. Tristeza aqui traz no original a ideia de aflição, a ideia de agonia, a ideia de opressão, a ideia de um momento muito difícil. Então esse momento tão difícil, esse momento espiritual que os discípulos não conseguiam discernir, esse momento ele acabou escravizando os discípulos, levando-os a dormir. Guardem bem isso para sempre na vida de vocês, irmãos. Quando estamos dormindo, estamos distraídos. Quando estamos dormindo, não estamos produzindo. Há um momento em que precisamos descansar, mas há um momento que precisamos vigiar. E aquele era um momento de vigiar. Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. E eles não conseguiram vigiar. Eles acabaram dormindo no momento de vigiar. E isso significa que eles foram dominados, foram escravizados. E ali Satanás estava prevalecendo. Jesus, ele entrou, versículo 47, 46 mesmo, disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Novamente Jesus chama a atenção dos discípulos e os faz compreender a importância da oração. E eu gostaria de estar encerrando esse momento, essa palavra a respeito da oração, a respeito da intercessão, dizer para você, meu irmão, dizer para você, minha irmã, dizer para todos nós como igreja cristã da família, que a oração, ela é importante em todos os momentos. Especialmente no momento em que o Espírito do Senhor, ele fala conosco: ore. Por quê? Porque uma batalha está sendo travada. O mundo, o Brasil e a igreja, nesses dias, tem travado uma batalha. E eu estou convocando os irmãos, estou pedindo aos irmãos, em nome de Jesus, que separem um tempo, todos os dias, se possível, quanto tempo vocês puderem, para estarem orando, clamando, nesse momento de batalha, vigiando. E eu queria convidar você agora, meu irmão, quero convidar você agora, minha irmã, a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça, dar a mão para a pessoa que está ao seu lado, porque nesse momento, nesta noite, nós queremos clamar e queremos aprender a estar nos colocando na brecha. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és, Pai, o nosso socorro. De Ti vem o nosso socorro, Pai. Nós esperamos no Senhor. Nós não compreendemos aquilo que os nossos irmãos estão passando, mas nós gostaríamos, Pai, de estar
pensando em pessoas, irmãos conhecidos que estão hospitalizados, pessoas que estão entubadas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão com medo, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão desempregadas, pessoas correndo o risco do desemprego, pessoas que estão passando necessidade e pensando como vão pagar as suas contas. A nossa esperança está em Ti, ó Pai. Nós oramos pela humanidade, clamamos nesse momento pelo mundo, pelo nosso país, pelas nossas autoridades, clamamos por justiça, clamamos por livramento, Deus, sobre essa confusão que passa em nosso país, que o Senhor faça correr sobre a nossa nação as águas purificadoras, que o Senhor faça correr sobre a nossa nação a Tua justiça. Diz a Tua palavra: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E como igreja cristã da família, nós queremos dizer: Senhor, Tu és para nós o nosso Deus, Tu és para nós o Senhor desta nação, ó Pai. Senhor, faz correr a Tua justiça, limpando toda a hipocrisia, a mentira, todo engano, todo o inferno. Senhor, nós oramos pelos irmãos e irmãs, para que sejam socorridos agora, que tenham paz, que tenham esperança. Deus, que nesse momento de aflição, que nas angústias, o Teu socorro seja presente, e que ninguém do nosso meio se desespere, que ninguém do nosso meio, Senhor, perca as esperanças, mas que eles acreditem que a provisão virá do Senhor. Eu Te agradeço nesta noite, Pai, eu bendigo o Teu precioso nome, eu Te louvo, ó Deus, e peço que os irmãos sejam guardados, seguros, que nenhum mal, nenhuma peste venha sobre eles, venha sobre nós, que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor e nos livrem sim. Pai, nós queremos ver, queremos provar que o Senhor é bom, e a Tua bondade dura para sempre. Bendito seja para sempre o Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe, que o Deus Todo-Poderoso seja contigo, que a sua casa seja virtuosa e que em todas as coisas vocês possam prosperar. Em nome de Jesus. Amém.